Olá, eu sou o Raul Silva e você está acompanhando mais um episódio do Estopim. Antes da gente começar, eu preciso fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que vai te fazer pensar durante os próximos 50 minutos. Você já parou para refletir que a mesma palavra, anistia, pode significar tanto a libertação de presos políticos torturados numa ditadura, quanto o perdão para quem tentou destruir a democracia? É exatamente isso mesmo. A mesma palavra, o mesmo conceito jurídico, pode servir tanto para promover a justiça quanto para proteger os criminosos. Estamos vivendo um momento histórico no Brasil, onde essa questão voltou ao centro do debate político. Nas últimas semanas de setembro de 2025, tramita no Congresso Nacional um projeto que propõe anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. E aqui está o ponto que me fez pensar neste episódio. Como uma palavra que deveria representar clemência, perdão e reconciliação pode ser tão manipulada a ponto de servir aos interesses mais sombrios da política brasileira. Vou contar para você uma história que começou há quase 50 anos e que se repete hoje diante dos nossos olhos com personagens diferentes, mas com a mesma estratégia de sempre: usar a linguagem como arma para confundir a opinião pública e proteger os verdadeiros culpados. É uma história sobre como palavras bonitas podem esconder propósitos muito feios. Para compreender o que está acontecendo hoje, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Imaginem vocês, setembro de 1975, uma mulher chamada Terezinha Zerbini, advogada, mãe de 2 filhos, esposa de um general caçado pela ditadura militar, decide fazer algo que poucos tinham coragem de fazer naquela época. Ela escreve um manifesto público pedindo anistia. Mas não qualquer anistia. Ela pedia anistia para as vítimas da ditadura, para os presos políticos, para os torturados, para os exilados, para todos aqueles que foram perseguidos por defender a democracia. Aquele manifesto, conhecido como o Manifesto da Mulher Brasileira em favor à anistia, conseguiu algo extraordinário. Reuniu 16 mil assinaturas de mulheres em todo o país. 16 mil mulheres que tiveram a coragem de assinar um documento contra a ditadura militar, numa época que fazer isso poderia significar cadeia, tortura ou coisa pior. Terezinha não sabia naquele momento, mas ela estava plantando a semente de um dos maiores movimentos populares da história do Brasil: a campanha pela anistia ampla, geral e restrita. O que essas mulheres queriam era simples e justo: que o Estado parasse de perseguir quem lutava pela democracia. Queriam que os presos políticos fossem libertados, que os exilados pudessem voltar para casa, que as famílias destroçadas pela repressão pudessem se reunir novamente. Era um pedido de justiça, não de impunidade. Agora, façam o seguinte exercício mental comigo. Imagine se eu dissesse para vocês que essa mesma palavra, anistia, que serviu para libertar presos políticos em 79, está sendo usada hoje para proteger pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Antes de mergulharmos nessa história, precisamos entender o que significa a palavra anistia. Ela vem do grego amnestia, que quer dizer esquecimento. Juridicamente, a anistia é o perdão concedido pelo Estado que extingue a punibilidade de determinados crimes. É como se o Estado dissesse: vamos esquecer que isso aconteceu, vamos virar a página da história. Parece bonito, não é mesmo? Mas aqui começam os problemas. Quem decide o que deve ser esquecido? Quem tem o poder de determinar o que merece perdão em nome do povo brasileiro? E principalmente, perdoar quem e por quê? Essas perguntas são fundamentais porque a anistia não é um conceito neutro. Ela pode ser usada tanto para reparar injustiças quanto para encobrir crimes.
Pode servir tanto para libertar inocentes quanto para proteger culpados. E é aí que entra a grande manipulação que devemos desvendar neste episódio. Em 79, um movimento popular pedindo anistia para as vítimas da ditadura foi sequestrado pelos próprios militares, que conseguiram transformar uma demanda por justiça numa lei que anistiou também os torturadores. Usaram uma expressão aparentemente técnica, crimes conexos, para criar uma falsa equivalência entre vítimas e algozes, entre quem lutava pela democracia e quem torturava nos porões da ditadura. Hoje, quase meio século depois, estamos vendo a mesma estratégia ser usada novamente. Grupos que tentaram quebrar a democracia no Brasil conseguiram colocar no Congresso Nacional um projeto de lei que usa a palavra anistia para tentar se livrar das consequências dos seus atos. É uma história se repetindo, só que desta vez com personagens diferentes. Vocês vão me dizer, mas Raul, como é possível que a mesma palavra sirva para coisas tão diferentes? É possível porque quem controla a linguagem controla também a narrativa. E quem controla a narrativa pode reescrever a história do jeito que quiser. É por isso que conhecer a nossa história não é apenas importante, é uma questão de sobrevivência democrática. Ao longo deste episódio, nós vamos desmontar passo a passo como funciona essa manipulação. Vamos entender porque a Lei da Anistia de 79 foi uma das maiores trapaças jurídicas da história do Brasil, e como ela criou um precedente poderoso que está sendo usado até hoje. Vamos descobrir como documentos foram queimados, como a memória foi manipulada e como milhares de brasileiros foram enganados por uma narrativa construída para proteger os verdadeiros criminosos. Mas não pensem que este é apenas um episódio sobre o passado. Estamos falando do presente e do futuro do Brasil. Estamos falando sobre como grupos antidemocráticos usam as mesmas técnicas de sempre para tentar fugir das consequências dos seus atos. Estamos falando sobre como a ignorância da nossa própria história nos torna vulneráveis à manipulação política. E vejam só que ironia cruel. Aqueles que sempre defenderam a ditadura militar, aqueles que sempre disseram que a anistia de 79 foi necessária para a reconciliação nacional, são exatamente os mesmos que hoje pedem anistia para quem atacou a democracia. É como se a história fosse um filme que se repete, só que desta vez personagens trocaram de papel. Quem antes anistiava, agora quer ser anistiado. Durante os próximos minutos, vocês vão entender como chegamos até aqui. Vão descobrir nomes, datas, documentos e fatos que provavelmente não aprenderam na escola. Vão conhecer histórias de coragem como a de Terezinha Zerbini e histórias de covardia como a dos torturadores que nunca foram punidos. Vão entender porque o Brasil é um dos países do mundo onde torturadores receberam anistia e por que isso tem consequências até hoje. Mais importante ainda, vocês vão entender porque conhecer essa história é a única forma de não cairmos nas armadilhas da desinformação que circula pelas redes sociais e pelos grupos de mensagens. Porque quando alguém vier te dizer anistia é reconciliação, que é preciso esquecer o passado para construir o futuro, que é preciso pacificar, ou que os dois lados cometeram excessos, você vai saber exatamente qual jogo estão jogando. A verdade é que o Brasil nunca fez um acerto de contas sério com seu passado autoritário. Nunca punimos os torturadores, nunca responsabilizamos os mandantes dos crimes da ditadura. Nunca investigamos a fundo onde está o dinheiro roubado pelos militares. E é exatamente por isso que hoje temos gente pedindo anistia para quem tentou destruir a democracia. É como se fosse um ciclo vicioso. A impunidade do passado gera a ousadia do presente. Quem não foi punido pelos crimes de ontem se sente à vontade para cometer os crimes de hoje. E assim a história vai se repetindo, sempre com as mesmas técnicas, sempre com as mesmas desculpas, sempre
com as mesmas manipulações. Por isso, esse episódio não é apenas uma aula de história, é um alerta para o presente e uma ferramenta para o futuro. Porque conhecer como funcionou a anistia de 1979 é entender por que a proposta de anistia atual é tão perigosa para a democracia brasileira. Vamos começar essa jornada pela verdade. Vamos desvendar como a palavra anistia foi sequestrada pelos inimigos da democracia e como podemos recuperar o seu verdadeiro significado. E vocês vão descobrir que, no final das contas, a luta pela verdade histórica é também uma luta pela sobrevivência da democracia. Agora chegamos ao coração da nossa história. Eu quero que vocês imaginem o Brasil de 1979. O país estava sufocando depois de 15 anos de ditadura militar. As pessoas viviam com medo de falar o que pensavam, as famílias tinham sido destroçadas pela repressão, centenas de brasileiros estavam no exílio, milhares haviam sido torturados e pelo menos 475 foram mortos ou desapareceram para sempre. Era um país onde você podia ser preso por cantar uma música, ler um livro ou simplesmente discordar do governo. O general João Batista Figueiredo havia assumido a presidência em março daquele ano, continuando o processo que o seu antecessor, Ernesto Geisel, chamava de abertura lenta, gradual e segura. Mas segura para quem? Essa pergunta é fundamental para entender tudo o que aconteceu depois, porque quando os militares falavam em abertura segura, eles queriam dizer segura para eles próprios. Uma abertura que não os colocasse em risco de serem responsabilizados pelos crimes que cometeram durante 15 anos de repressão. É nesse contexto que precisamos entender a genialidade e a coragem do movimento pela anistia que nasceu das mãos de uma mulher extraordinária. Terezinha Zerbini não era uma revolucionária de carteirinha. Ela era uma advogada conservadora, católica, praticante, esposa de um general que foi caçado pelos próprios companheiros de farda. Quando o general Euriale Jesus Zerbini criticou publicamente a linha dura do regime, foi punido pelos militares. E Terezinha viveu na própria pele o que significava ser vítima do autoritarismo. Em 1975, 4 anos antes da lei da anistia ser aprovada, Terezinha fez algo que mudou a história do Brasil. Ela escreveu um manifesto de apenas uma página que começava com estas palavras memoráveis. Nós, mulheres brasileiras, assumimos nossa responsabilidade de cidadãs no que se refere aos destinos da pátria. Era um texto simples, direto, mas revolucionário para a época. Ela estava dizendo que as mulheres tinham o direito e o dever de participar da política, numa sociedade machista onde isso era quase impensável. Mas o mais impressionante não foi apenas escrever o manifesto, foi o que aconteceu depois. Terezinha começou a coletar assinaturas, uma por uma, porta por porta, casa por casa. Ela enfrentou a própria família, enfrentou amigas, enfrentou a sociedade conservadora de São Paulo, e vocês sabem o que aconteceu. Em poucos meses, aquele manifesto tinha conseguido algo extraordinário. 16 mil assinaturas de mulheres de todo o Brasil. 16 mil mulheres que tiveram a coragem de assinar um documento contra a ditadura militar, numa época em que isso poderia significar prisão, tortura ou coisa pior. Pensem bem no que isso representa. Era 1975, o regime militar ainda estava em plena força, os órgãos de repressão funcionavam a todo vapor e, mesmo assim, 16 mil mulheres brasileiras disseram: basta, queremos anistia para as vítimas da ditadura. Aquele manifesto plantou a semente do que seria o movimento feminino pela anistia, que depois se transformou nos Comitês Brasileiros pela Anistia, os famosos CBAs. Era um movimento genuinamente popular, organizado de baixo para cima, que tinha um objetivo muito claro: conseguir a anistia ampla, geral e restrita para todas as vítimas da ditadura militar. E aqui está o ponto que eu quero que vocês gravem na memória.
O movimento popular pedia anistia para as vítimas, para os presos políticos, para os torturados, para os exilados, para os caçados, para todos aqueles que foram perseguidos por defender a democracia. Era uma demanda por justiça, não por impunidade. Era um pedido para que o Estado parasse de perseguir quem tentava lutar pela liberdade. Mas os militares estavam vendo aquele movimento crescer e sabiam que tinham um problema sério nas mãos. A pressão popular por anistia estava se tornando irresistível, mas eles não podiam simplesmente conceder anistia apenas para as vítimas, porque isso significava admitir que havia torturadores a serem punidos. Então, eles criaram uma das maiores trapaças jurídicas da história do Brasil. Quando o projeto de lei de anistia foi enviado ao Congresso Nacional em junho de 1979, ele trazia uma pequena frase que mudaria tudo: crimes conexos. O artigo 1º da lei dizia que a anistia se estendia a todos que cometeram crimes políticos ou conexos com estes. E o parágrafo 1º explicava o que eram esses tais crimes conexos. Consideram-se conexos para efeito deste artigo os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Parece técnico, não é? Parece apenas uma definição jurídica sem importância. Mas essa pequena frase foi a chave que abriu a porta da impunidade para todos os torturadores, assassinos e sequestradores da ditadura militar. Por quê? Crimes de qualquer natureza relacionado com crimes políticos incluía tortura, assassinato, desaparecimento forçado, sequestro, estupro. Tudo isso passou a ser considerado conexo com a repressão política. E aqui está a genialidade perversa da operação. Os militares conseguiram transformar uma demanda popular por justiça numa lei que protegia os criminosos. Eles pegaram o movimento pela anistia das vítimas e o transformaram numa anistia que beneficiava principalmente os algozes. Foi uma das maiores inversões políticas da história brasileira. Mas a coisa não parou por aí. Os militares ainda conseguiram criar uma narrativa que persiste até hoje. A narrativa da anistia recíproca. Eles espalharam a ideia de que uma anistia foi um acordo entre os dois lados, que todos, subversivos quanto os defensores da ordem, cometeram excessos e que por isso todos mereciam perdão. Era uma falsa equivalência moral que colocava no mesmo patamar quem torturava e quem era torturado, quem defendia a ditadura e quem lutava pela democracia. Vocês precisam entender como essa narrativa foi construída, porque ela é a mesma que está sendo usada hoje. Os militares criaram a ficção de que houve uma guerra no Brasil, onde os dois lados cometeram crimes. Mas não houve guerra nenhuma. Houve um Estado terrorista que torturou, matou e fez desaparecer seus próprios cidadãos. Houve grupos de resistência que tentaram combater a ditadura, mas a resistência armada não pode ser equiparada ao terrorismo de Estado. Quando alguém era preso por participar da luta armada contra a ditadura, ele tinha direito a julgamento, tinha direito à defesa, tinha direito a ser tratado como prisioneiro de guerra. Mas o que acontecia? Essas pessoas eram torturadas, assassinadas, seus corpos eram escondidos ou destroçados para que não pudessem ser identificados. Isso não é guerra, isso é terrorismo de Estado. Vou dar um exemplo concreto para vocês entenderem como funcionava essa lógica perversa. Imaginem um jornalista que foi fundamental para denunciar os crimes da ditadura, Antônio Carlos Fon. Em 1979, o mesmo ano da Lei da Anistia, ele publicou na revista Veja uma reportagem devastadora sobre os porões da ditadura. Ele denunciou nomes, locais, métodos de tortura. Era um trabalho jornalístico corajoso e necessário para que a sociedade brasileira soubesse o que havia acontecido durante aqueles anos de chumbo. Mas vejam que ironia.
Antônio Carlos Fon foi processado justamente por fazer esse trabalho jornalístico. Os mesmos militares que estavam sendo beneficiados pela anistia processaram um jornalista por denunciar os crimes que eles haviam cometido. Era como se a anistia protegesse quem torturava, mas não protegesse quem denunciava a tortura. E sabem por que isso aconteceu? Porque a lei da anistia de 1979 não foi feita para promover a verdade e a reconciliação. Ela foi feita para garantir impunidade e silêncio. Os militares queriam que os crimes fossem esquecidos, não que fossem revelados. Queriam que as vítimas se calassem, não que contassem as suas histórias. Queriam que a sociedade virasse a página sem nunca saber o que estava escrito nessa página. A tramitação da lei no Congresso Nacional foi outro capítulo impressionante dessa história. O movimento popular, liderado pelos CBAs, tentou modificar o projeto para que a anistia fosse realmente ampla, geral e restrita. Ou seja, que incluísse todos os crimes políticos, inclusive aqueles que os militares queriam excluir, como os crimes contra a segurança nacional. Mas o Congresso, controlado pelos militares, através do bipartidarismo forçado e da maioria artificial criada pelos senadores biônicos, rejeitou todas as emendas propostas pela oposição. O deputado Djalma Marinho, relator da lei na comissão mista do Congresso, chegou a admitir publicamente que os crimes conexos incluíam os crimes praticados pelos agentes da repressão. Não havia dúvida sobre o que estava acontecendo. Todos sabiam que a lei estava anistiando torturadores, mas a maioria parlamentar, controlada pelos militares, aprovou mesmo assim. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso dessa história. A sociedade brasileira aceitou essa trapaça. Claro que muita gente protestou, claro que o movimento pela anistia continuou lutando, mas a maioria da população, cansada de 15 anos de tortura, preferiu aceitar uma anistia imperfeita a continuar vivendo sob o autoritarismo. Era compreensível do ponto de vista humano, mas foi trágico do ponto de vista histórico. Porque quando você aceita que torturadores sejam anistiados, você está mandando uma mensagem muito clara para a sociedade. A tortura é aceitável em certas circunstâncias. Quando você aceita que assassinos de Estado não sejam punidos, você está dizendo que matar por razões políticas não é um crime grave. Quando você aceita que a verdade seja enterrada junto com a justiça, você está abrindo um precedente para que os mesmos crimes sejam cometidos no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. A impunidade criada pela Lei da Anistia de 1979 gerou consequências que duram décadas. Policiais que torturavam presos políticos durante a ditadura continuaram torturando presos comuns depois da redemocratização. Métodos de tortura desenvolvidos nos porões da ditadura continuaram sendo usados nas prisões brasileiras. A cultura da violência policial que temos hoje tem suas raízes na impunidade criada pela lei da anistia. Mas talvez o pior de tudo tenha sido o que aconteceu com a memória nacional. A anistia não trouxe reconciliação, trouxe esquecimento. Não trouxe paz, trouxe silêncio. As famílias dos mortos e desaparecidos continuaram sem saber onde estavam os corpos de seus entes queridos. As vítimas de tortura continuaram sem reconhecimento oficial do Estado. Os torturadores continuaram sendo tratados como heróis pela corporação militar. E assim, o Brasil se tornou um dos poucos países do mundo onde a transição da ditadura para a democracia foi feita com base na impunidade total dos crimes do passado. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, houve responsabilização penal dos torturadores. Na África do Sul, houve uma comissão da verdade que, mesmo concedendo anistia, exigiu que os crimes fossem confessados publicamente. No Brasil, houve apenas esquecimento institucionalizado. Vocês querem saber como isso afetou a nossa democracia? Basta olhar para o que está acontecendo hoje.
Quando grupos tentam um golpe de Estado no Brasil e depois pedem anistia, eles estão usando exatamente a mesma lógica de 1979. Estão dizendo que crimes políticos podem ser perdoados, que a reconciliação é mais importante que a justiça, que é melhor esquecer do que punir. A Lei da Anistia de 1979 criou na sociedade brasileira a ideia de que a impunidade política é normal, de que crimes graves podem ser perdoados se forem cometidos por razões ideológicas, de que a estabilidade institucional vale mais que a responsabilização dos criminosos. E é exatamente essa mentalidade que permite que, mais de 40 anos depois, tenhamos gente pedindo anistia para quem tentou destruir a democracia. A verdade é que nunca saímos verdadeiramente da ditadura porque nunca fizemos um acerto de contas sério com ela. A anistia de 1979 não foi um ponto final na ditadura, foi uma vírgula. E agora estamos pagando o preço dessa vírgula que nunca se transformou em ponto final. Vocês já ouviram falar da grande fogueira da ditadura militar brasileira? Eu não estou falando de uma fogueira metafórica, não. Eu estou falando de fogueiras reais, com fogo de verdade, onde foram queimados milhares de documentos que comprovariam os crimes cometidos durante 21 anos de regime militar. E o mais assustador de tudo isso, essas fogueiras continuaram acesas mesmo depois da anistia de 79, mesmo depois da redemocratização, mesmo depois da Constituição de 88. Em 2004, uma reportagem do Fantástico revelou algo que chocou o país inteiro. Na base aérea de Salvador, no início dos anos 2000, militares ainda estavam queimando documentos da ditadura. Eram toneladas de papéis sendo destruídos sistematicamente para que nunca viessem à tona. Quando os repórteres chegaram lá, encontraram cinzas, restos de papel queimado, evidências de uma operação de destruição de provas que havia durado décadas. Mas a base aérea de Salvador era apenas a ponta do iceberg. O ex-ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Ivan de Souza Mendes, admitiu publicamente que houve queima de arquivo em série durante a ditadura. Documentos foram destruídos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em dezenas de quartéis espalhados pelo país. Era uma operação coordenada para apagar da história oficial qualquer vestígio dos crimes cometidos pelos agentes do Estado. E vocês sabem por que essa queima sistemática de documentos é tão importante para entender a nossa história? Porque ela revela que os militares sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não queimavam documentos porque eram inocentes. Queimavam porque eram culpados e sabiam disso. Queimavam porque tinham consciência de que, se aqueles papéis fossem descobertos no futuro, eles seriam responsabilizados pelos crimes que cometeram. Imaginem só vocês essa cena. Militares que torturaram, que mataram, que fizeram pessoas desaparecerem, jogando no fogo as evidências dos seus próprios crimes. Era como se fossem criminosos comuns queimando as digitais da cena do crime, só que em uma escala nacional e com a proteção do aparato estatal. Era o Estado brasileiro destruindo sistematicamente a própria memória para proteger torturadores. Essa operação de destruição de documentos fazia parte de uma estratégia muito mais ampla que os pesquisadores chamam de políticas de esquecimento. A psicanalista e pesquisadora Soraya Ansara estudou profundamente esse fenômeno e descobriu que o Estado brasileiro não apenas concedeu anistia aos torturadores, mas criou um sistema sofisticado para apagar da memória coletiva os crimes que eles cometeram. Essas políticas de esquecimento funcionavam em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, a destruição física das evidências através da queima de documentos. Segundo, a manipulação ideológica através dos meios de comunicação, que eram obrigados a divulgar apenas a versão oficial dos fatos. Terceiro, o uso de grandes eventos para desviar a atenção popular,
como o milagre econômico dos anos de 1970 e especialmente a Copa do Mundo de 70, quando o Brasil inteiro parou para comemorar o tricampeonato enquanto a repressão funcionava a todo vapor nos porões da ditadura. Mas talvez a estratégia mais perversa de todas tenha sido a criação de uma narrativa de reconciliação nacional, que transformava o esquecimento em uma virtude cívica. Os militares espalharam a ideia de que era preciso esquecer o passado para construir o futuro, que era melhor não mexer em feridas antigas, que reconciliação era mais importante que justiça. Era uma chantagem emocional sofisticada que colocava qualquer pessoa que pedisse justiça na posição de inimiga da paz. E funcionou. Funcionou tão bem que até hoje, mais de 40 anos depois, você ouve pessoas repetindo essas mesmas frases como se fossem verdades evidentes. Ah, mas isso já passou. Para que ficar mexendo no passado? É melhor esquecer e seguir em frente. Essas frases não nasceram do senso comum. Elas foram plantadas na cabeça da população brasileira por uma operação de manipulação da memória que durou décadas. O resultado dessa operação foi devastador. Quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada em 2012, mais de 30 anos depois da redemocratização, ela encontrou um país onde a maior parte da população não sabia nem quantas pessoas foram mortas pela ditadura, nem quem foram os torturadores, nem onde estavam os corpos dos desaparecidos. Era como se aqueles 20 anos de ditadura militar fossem um buraco negro na memória nacional. Mas a Comissão Nacional da Verdade conseguiu fazer algo extraordinário, apesar de todas as limitações. Durante 2 anos e meio de trabalho intenso, ela identificou 377 pessoas com indícios de autoria de crimes contra a humanidade durante a ditadura. 377 torturadores, assassinos e mandantes que finalmente tiveram seus nomes revelados publicamente. E aqui entra uma das histórias mais dolorosas e emblemáticas de toda a ditadura militar. O caso Rubens Paiva. Rubens era o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, um homem respeitado, pai de 5 filhos, que foi sequestrado pelos órgãos de repressão em janeiro de 71. Ele foi levado para o doicode do Rio de Janeiro e nunca mais voltou para casa. Uma história que acabou ganhando o Brasil através do cinema e da literatura por meio da obra Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens Paiva. Durante mais de 40 anos, a família de Rubens não sabia o que havia acontecido a ele. A versão oficial dizia que ele havia fugido durante uma operação militar. Era uma mentira deslavada, mas foi a versão que constou nos documentos oficiais durante décadas. A viúva de Rubens Paiva, Eunice Paiva, morreu sem saber como o marido havia sido assassinado. Os filhos cresceram sem entender por que o pai havia sumido de uma hora para outra. Foi só com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade que a família Paiva finalmente conseguiu saber a verdade. O relatório da CNV revelou os nomes dos torturadores que mataram Rubens Paiva: Major Antônio Fernando Rudges, de Carvalho, Capitão Fred Perdigão Pereira, Major Carlos Alberto Augusto e outros. Todos foram identificados, todos tiveram suas participações detalhadas do crime. Mas sabem o que é mais revoltante nessa história? Antônio Fernando Rudges de Carvalho, que torturou e matou Rubens Paiva, recebeu uma medalha do Exército por combater a subversão. Ele foi condecorado por ter torturado e assassinado um deputado federal eleito. Era a inversão completa de valores. O criminoso virava herói e a vítima virava terrorista. E essa não era uma exceção, era a regra. Praticamente todos os torturadores identificados pela Comissão da Verdade fizeram carreira militar normal depois dos crimes que cometeram. Muitos foram promovidos, muitos receberam medalhas, muitos chegaram a postos de comando importantes.
A ditadura não apenas protegeu os seus torturadores, ela os premiou pelos crimes que eles cometeram. Vocês querem entender como isso afetou a mentalidade da corporação militar brasileira? Até hoje, 50 anos depois, o exército se recusa a reconhecer que torturou durante a ditadura. Até hoje, eles insistem na narrativa de que houve uma guerra e que eles apenas defenderam a pátria contra o comunismo. Até hoje, eles tratam torturadores como heróis e vítimas da ditadura como terroristas. Essa mentalidade não surgiu do nada. Ela é resultado direto da impunidade criada pela Lei da Anistia de 1979. Quando você não pune os criminosos, quando você não obriga eles a reconhecerem seus crimes, quando você permite que eles sejam tratados como heróis, você está criando uma cultura da impunidade que se perpetua por gerações. E o mais grave, essa cultura da impunidade não ficou restrita aos crimes políticos. Ela se espalhou por toda a sociedade brasileira. Policiais que torturavam presos políticos durante a ditadura continuaram torturando presos comuns depois da redemocratização. Métodos de tortura desenvolvidos nos porões da repressão política continuaram sendo usados nas delegacias de todo o país. A violência policial que mata milhares de jovens pobres e negros todos os anos no Brasil tem as suas raízes na impunidade criada pela Lei da Anistia. Porque quando uma sociedade aceita que agentes do Estado torturem por razões políticas, ela está mandando uma mensagem muito clara. A tortura é aceitável em certas circunstâncias. E uma vez que você abre essa porta, ela dificilmente se fecha. A tortura vira método normal da investigação. A violência vira ferramenta legítima de controle social. A impunidade vira regra do jogo. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Nós nunca fizemos um acerto de contas sério com a violência de Estado, porque a lei da anistia impediu qualquer responsabilização. E assim, 40 anos depois da redemocratização, continuamos sendo um dos países mais violentos do mundo, com uma das polícias que mais matam no planeta, com um sistema de justiça que não funciona para os pobres e funciona muito bem para os ricos e poderosos. Mas talvez o pior de tudo tenha sido o que aconteceu com as famílias das vítimas. Imaginem vocês o que significa passar 40 anos sem saber onde está enterrado o corpo do seu pai, do seu filho, do seu marido. Imaginem o que significa saber que quem torturou e matou o seu ente querido está livre, recebendo aposentadoria do Estado, sendo tratado como herói pela corporação militar. A família Paiva não foi a única a viver esse drama. Centenas de famílias brasileiras passaram décadas sem saber a verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos. E muitas nunca souberam. Muitas levaram o luto e a angústia até o túmulo, porque o Estado brasileiro escolheu proteger torturadores ao invés de esclarecer os crimes. Essa é uma das faces mais cruéis da impunidade. Ela perpetua o sofrimento das vítimas quando você não pune criminosos. Você não apenas deixa eles livres para cometer novos crimes, você também impede que as vítimas tenham paz. Você condena as famílias das vítimas a viver eternamente com a dor da injustiça. E sabe qual foi a resposta do sistema político brasileiro a tudo isso? Durante décadas, foi o silêncio absoluto. Foi só em 1995, 10 anos depois da redemocratização, que foi criada a Lei dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi só em 2002 que foi criada a Comissão de Anistia. Foi só em 2012 que foi instalada a Comissão Nacional da Verdade. Ou seja, o Estado brasileiro levou mais de 30 anos para começar a reconhecer minimamente os crimes que foram cometidos em seu nome. Mas, mesmo esses avanços foram limitados e tardios. A Comissão Nacional da Verdade não tinha poder para punir ninguém. Ela podia apenas investigar e revelar a verdade. Os torturadores identificados por ela continuaram livres, continuaram recebendo as suas gordas aposentadorias, continuaram sendo tratados como heróis pelos seus pares. E assim chegamos ao ponto mais importante dessa nossa conversa.
porque é fundamental conhecer essa história para entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque a impunidade criada pela lei da anistia de 79 não foi apenas uma injustiça do passado. Ela foi uma lição para o futuro. Uma lição que ensinou para toda uma geração de brasileiros que crimes políticos podem ficar impunes, que violência de Estado é aceitável, que a reconciliação é mais importante que a justiça. E é exatamente essa mentalidade que permite que, mais de 40 anos depois, tenhamos grupos tentando destruir a democracia e depois pedindo anistia como se fosse a coisa mais natural do mundo. É a mesma lógica, o mesmo discurso, a mesma estratégia de sempre. Cometer crimes e depois pedir perdão em nome da reconciliação nacional. A verdade é que o Brasil nunca superou verdadeiramente sua ditadura, porque nunca enfrentou verdadeiramente seus crimes. Nós construímos uma democracia sobre o alicerce da impunidade e agora estamos pagando o preço dessa escolha. Porque quando você não pune criminosos do passado, você está abrindo caminho para os criminosos do futuro. Karl Marx uma vez escreveu que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Quando eu pego o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, propondo anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, e comparo com a lei da anistia de 1979, é exatamente isso que eu vejo. A história se repetindo como farsa. Mas uma farsa perigosa que pode destruir a democracia brasileira se não entendermos o que está acontecendo. Vocês lembram do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023? Milhares de pessoas invadiram e depredaram os três poderes da República em Brasília, tentando forçar uma intervenção militar que derrubasse o governo democraticamente eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma tentativa clara e inequívoca de golpe de Estado, transmitida ao vivo pela televisão, documentada por milhares de celulares, filmada pelas próprias pessoas que participavam dos atos. E agora, menos de 2 anos depois, está tramitando no Congresso Nacional uma lei, um projeto de lei que prevê anistiar todos os envolvidos nesses crimes. O projeto do senador Hamilton Mourão propõe anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359L e 359M Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 23. Prestem atenção na linguagem usada. O projeto fala em manifestações, não fala em invasão, não fala em depredação, não fala em tentativa de golpe. Fala em manifestações, como se fosse apenas um protesto normal que saiu um pouco do controle. É a mesma técnica de manipulação da linguagem que os militares usaram em 79, quando chamaram tortura de excesso, assassinato de acidente e golpe de estado de revolução. Mas não para por aí. O projeto ainda tem o cuidado de excluir alguns crimes mais graves, como dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Por que essa exclusão? Porque os autores do projeto sabem que anistiar crimes contra o patrimônio público seria politicamente inviável. Então, eles fazem uma anistia cirúrgica que protege apenas os crimes que consideram mais nobres, os crimes contra o Estado democrático de direito. É uma inversão de valores impressionante. Quebrar uma janela do Palácio do Planalto não pode ser anistiado porque é um crime contra o patrimônio. Mas tentar quebrar a democracia pode ser anistiado porque é apenas manifestação política. Segundo essa lógica perversa, atacar objetos é mais grave que atacar as instituições. E sabem quem são os principais beneficiários dessa anistia proposta? Justamente os herdeiros políticos e ideológicos daqueles que se beneficiaram da anistia de 79.
É como se fosse um círculo que se fecha. Quem sempre defendeu a ditadura militar, quem sempre disse que a anistia de 79 foi necessária para a reconciliação nacional, agora quer anistia para atacar a democracia. Essa não é uma coincidência, é a mesma mentalidade autoritária se repetindo em contextos diferentes. Em 79, foram os militares que anistiaram os próprios crimes para se protegerem da responsabilização. Em 2023, são os civis autoritários que querem ser anistiados pelos crimes que cometeram contra a democracia. O método é o mesmo: usar a palavra anistia para fugir das consequências dos próprios atos. Mas existem diferenças fundamentais entre 79 e 23 que tornam a situação atual ainda mais grave. Em 79, quem concedia a anistia era a própria ditadura anistiando crimes da ditadura. Era o autoritarismo protegendo o autoritarismo. Em 23, o que está acontecendo, o que está sendo pedido é que a própria democracia anistie crimes contra a democracia. É como pedir para a vítima perdoar o agressor ainda com a faca na mão. Em 79, havia um movimento popular genuíno pedindo anistia para as vítimas da ditadura. E os militares sequestraram essa demanda para proteger os seus torturadores. Em 2023, não existe movimento popular pedindo anistia para quem atacou a democracia. Existe apenas uma mobilização artificial, financiada e organizada pelos próprios beneficiários da anistia e seus apoiadores políticos. Em 79, a anistia era apresentada como uma condição para o fim da ditadura e o retorno da democracia. Era uma chantagem. Ou vocês aceitam anistiar nossos crimes, ou não haverá redemocratização. Em 2025, a anistia está sendo apresentada como uma condição para a manutenção da democracia. É uma chantagem ainda mais cínica. Ou vocês anistiam nossos crimes contra a democracia, ou vamos continuar atacando a democracia. E aqui entra o papel fundamental da desinformação na estratégia atual. A campanha pela anistia, agora em 2025, não se sustenta em argumentos racionais, se sustenta em narrativas falsas espalhadas principalmente pelas redes sociais. Narrativas que transformam criminosos em vítimas, golpistas em patriotas, invasores em manifestantes. Vocês já viram circular pelas redes sociais a narrativa de que os presos de 8 de janeiro são presos políticos? É uma distorção grotesca da realidade. Preso político é quem é preso por suas ideias, por sua opinião política, por sua oposição ao governo. Quem invade e depreda os três poderes da República não está sendo preso por suas ideias, está sendo preso por seus crimes. Mas essa narrativa falsa funciona porque se aproveita da ignorância histórica da população brasileira. Muita gente não sabe o que foram realmente os presos políticos durante a ditadura militar. Não sabe que eram pessoas torturadas por defender a democracia, não pessoas que atacaram a democracia. E assim, uma das categorias mais nobres da resistência democrática brasileira é usada para proteger inimigos da democracia. Outra narrativa que desinforma, que circula intensamente, é a de perseguição ideológica. Segundo essa versão, o Poder Judiciário estaria perseguindo pessoas por causa de suas opiniões políticas conservadoras. Mas isso é mentira. Ninguém está sendo processado por ser conservador, por defender valores tradicionais ou por criticar o governo. As pessoas estão sendo processadas por crimes concretos: invasão, depredação, incitação à violência, tentativa de golpe de Estado. A diferença é fundamental. Perseguição ideológica é quando você prende alguém por pensar diferente. Responsabilização criminal é quando você prende alguém por cometer crimes. Confundir essas coisas é uma estratégia deliberada para transformar criminosos em vítimas e demonizar e desmoralizar o sistema de justiça nacional. E sabem qual é o papel das redes sociais em tudo isso? Elas funcionam como uma gigantesca máquina de desinformação que criou uma realidade paralela onde golpe vira patriotismo, crime vira heroísmo, mentira vira verdade. Milhões de brasileiros foram bombardeados durante anos com conteúdos falsos sobre fraude eleitoral, ditadura judicial,
comunismo, globalismo e dezenas de outras teorias conspiratórias. Essa máquina de desinformação não surgiu do nada. Ela foi construída sistematicamente ao longo de anos, financiada por grupos econômicos e políticos interessados em desestabilizar a democracia brasileira, e ela funcionou tão bem que conseguiu convencer milhões de pessoas de que atacar a democracia era um ato de defesa da democracia. É impressionante como as redes sociais potencializaram a capacidade de manipulação da opinião pública. Durante a ditadura militar, os militares controlavam a informação através da censura aos meios de comunicação tradicionais. Hoje, grupos antidemocráticos controlam a informação através da produção industrial de conteúdo falso nas redes sociais. O resultado é o mesmo: uma população desinformada, confusa, manipulada, que não consegue distinguir entre verdade e mentira, entre fatos e opiniões, entre democracia e autoritarismo. E é exatamente essa confusão que permite que projetos absurdos como a anistia para golpistas seja levado a sério no debate público. E o mais grave, essa desinformação não atinge pessoas apenas com pouca escolaridade ou pouco acesso à informação. Ela atinge também pessoas formadas, pessoas com acesso a múltiplas fontes de informação, pessoas que deveriam ter capacidade de distinguir entre verdade e mentira. Porque a desinformação moderna não apela apenas para a ignorância, ela apela também para os preconceitos, para os medos, para os ressentimentos que existem em todos nós. Quando alguém já tem uma predisposição a acreditar que existe fraude eleitoral, que existe perseguição ideológica, que existe ameaça comunista, fica muito mais fácil para a máquina de desinformação confirmar esses preconceitos com evidências fabricadas. A pessoa não está buscando a verdade, está buscando a confirmação para aquilo que já acredita. E assim chegamos ao ponto mais perigoso da situação atual. A anistia para os crimes de 8 de janeiro não é apenas uma questão jurídica, é uma questão de segurança democrática. Porque se ela for aprovada, estará sendo mandada uma mensagem muito clara para toda a sociedade: atacar a democracia não tem consequências graves. Imaginem vocês o precedente que isso criaria. Se alguém que invadiu e depredou os 3 poderes da República pode ser anistiado, o que impede que outros grupos façam a mesma coisa no futuro? Se tentar dar um golpe de Estado pode ser perdoado em nome da reconciliação nacional, que estímulo existe para respeitar as regras democráticas? A anistia de 79 já criou esse precedente de impunidade política no Brasil. Ela ensinou para toda uma geração que crimes políticos podem ficar sem punição, que violência do Estado é aceitável, que a reconciliação é mais importante que a justiça. Agora, a anistia proposta para os crimes de 2023 quer ampliar esse precedente para incluir também os crimes contra a democracia. É como se fosse uma escola de impunidade funcionando há décadas no Brasil. Quem cometeu crimes durante a ditadura não foi punido. Quem cometeu crimes de corrupção durante décadas recebeu foro privilegiado e prescrição. Quem comete crimes de colarinho branco consegue transformar prisão em prisão domiciliar. E agora, quem comete crimes contra a democracia quer ser anistiado. Essa cultura de impunidade não afeta apenas a política, ela contamina toda a sociedade. Quando as elites políticas e econômicas não são punidas por seus crimes, isso gera um sentimento generalizado de injustiça que corrói a legitimidade das instituições democráticas. As pessoas perdem a confiança na justiça, perdem a confiança na democracia, perdem a confiança na possibilidade de mudança pela via institucional. E é exatamente essa perda de confiança nas instituições que alimenta movimentos antidemocráticos. Quando as pessoas acreditam que a democracia não funciona, que a justiça não funciona, que o sistema político não funciona, elas ficam mais vulneráveis a soluções autoritárias, a lideranças messiânicas, a movimentos que prometem limpar o sistema pela força. Vocês querem entender por que tanta gente apoiou os atos de 8 de janeiro?
Não foi apenas por causa da desinformação sobre fraude eleitoral. Foi também por causa da revolta acumulada contra décadas de impunidade, de corrupção, de desigualdade, de injustiça social. O problema é que essa revolta legítima foi canalizada para um projeto antidemocrático que só vai piorar todos esses problemas. E agora, a anistia proposta para os crimes de 8 de janeiro representa a cereja do bolo dessa cultura de impunidade. Seria a consolidação definitiva da ideia de que, no Brasil, crime compensa, desde que seja crime político. Seria o atestado de óbito da possibilidade de construir um país onde todos são iguais perante a lei. Por isso é que conhecer a história da anistia de 79 é tão importante para entender o que está acontecendo hoje, porque são as mesmas técnicas, os mesmos discursos, as mesmas estratégias sendo usadas em contextos diferentes. E se nós não aprendermos com os erros do passado, estaremos condenados a repeti-los no presente e no futuro. A diferença é que agora nós sabemos o que acontece quando crimes políticos ficam impunes. Sabemos que a impunidade não traz reconciliação, traz mais violência. Sabemos que o esquecimento não traz paz, traz repetição. Sabemos que proteger criminosos não fortalece a democracia, a enfraquece. Então, a pergunta que fica é: vamos aprender com nossa história ou vamos repeti-la como farsa? Vamos construir uma democracia baseada na justiça e na responsabilização? Ou vamos continuar construindo uma democracia baseada na impunidade e no esquecimento? A resposta a essa pergunta vai determinar que tipo de país o Brasil vai ser nas próximas décadas. Chegamos ao final desta jornada através de uma das palavras mais manipuladas da história política brasileira. E eu espero que vocês tenham compreendido que anistia não é um conceito neutro, não é apenas uma questão técnica do direito, não é simplesmente uma decisão administrativa do Estado. Anistia é poder, é a decisão sobre quem merece perdão e quem merece punição. É a escolha entre justiça e impunidade. É a definição do tipo de sociedade que queremos construir. Durante esses mais de 50 minutos, nós viajamos desde 1975, quando Terezinha Zerbini teve a coragem de escrever um manifesto pedindo anistia para as vítimas da ditadura, até 2025, quando tramita no Congresso um projeto pedindo anistia para quem atacou a democracia. E o que descobrimos nessa viagem? Que a mesma palavra pode servir tanto para libertar inocentes quanto para proteger culpados. Tanto para promover a justiça quanto para garantir a impunidade. A anistia de 1979 deveria ter libertado presos políticos, deveria ter permitido o retorno dos exilados, deveria ter restituído direitos às vítimas da ditadura. E fez tudo isso. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, através da manipulação dos crimes conexos, ela anistiou também torturadores, assassinos, sequestradores. Transformou uma demanda popular por justiça numa lei que protegeu criminosos. E aqui está a lição mais importante que podemos tirar dessa história. Quando uma sociedade aceita que crimes graves fiquem impunes em nome da reconciliação, ela não está construindo reconciliação verdadeira. Está construindo uma paz falsa, baseada no silêncio das vítimas e na proteção dos algozes. Está plantando as sementes de futuras violências, porque quem não é punido pelos crimes do passado se sente autorizado a cometer os crimes do futuro. Foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. A impunidade criada pela lei da anistia de 79 não trouxe reconciliação, trouxe apenas esquecimento forçado. Não trouxe paz, trouxe apenas silêncio imposto. E assim, gerações inteiras de brasileiros cresceram sem conhecer a própria história, sem saber quantas pessoas foram torturadas nos porões da ditadura, sem entender que tipo de regime político havia dominado o país durante 21 anos. E essa ignorância histórica não é acidental. Ela foi construída sistematicamente através das políticas de esquecimento que estudamos.
queima de documentos, manipulação da memória, criação de narrativas falsas sobre reconciliação nacional. E o resultado dessa ignorância nós estamos vendo hoje. Pessoas que não sabem o que foi a ditadura militar defendendo novos autoritarismos. Pessoas que não conhecem a história da anistia de 79 apoiando a anistia para golpistas de 2025. Por isso eu insisto tanto na importância de conhecer a nossa história. Não é nostalgia, não é saudosismo, não é vontade de viver no passado. É questão de sobrevivência democrática. Porque quem não conhece a história está condenado a repeti-la. E, no caso brasileiro, repetir a história significa repetir os erros, repetir as injustiças, repetir as violências. Vocês viram como os mesmos métodos de manipulação da linguagem usados em 1979 estão sendo usados hoje. Como tortura virou excesso, golpe virou revolução, invasão virou manifestação. Como se cria falsa equivalência moral entre vítimas e algozes, como se transforma criminosos em heróis, como se usa a palavra reconciliação para proteger a impunidade. Essas técnicas não são exclusivas do Brasil. Elas são usadas por regimes autoritários no mundo inteiro. Mas no Brasil elas têm uma eficácia especial porque encontram uma sociedade com baixo conhecimento histórico, com instituições frágeis, com uma cultura política que ainda não aprendeu a valorizar a justiça acima da conveniência política. E é aí que entra o papel de cada um de vocês, porque a democracia não se defende sozinha. Ela não é um sistema automático que funciona sem a participação ativa dos cidadãos. A democracia precisa de pessoas informadas, conscientes, que conheçam sua história e estão dispostas a lutar para que erros do passado não se repitam no presente. Quando vocês virem alguém defendendo anistia para golpistas, usando argumentos sobre reconciliação nacional, vocês saberão exatamente o que responder. Saberão dizer que reconciliação verdadeira não se constrói com impunidade, se constrói com justiça. Saberão explicar que anistia para criminosos não traz paz, traz apenas a garantia de que novos crimes serão cometidos no futuro. Quando vocês virem alguém espalhando desinformação sobre presos políticos do 8 de janeiro, vocês saberão explicar a diferença entre preso político e criminoso comum. Saberão contar a história dos verdadeiros presos políticos do Brasil. Pessoas como Terezinha Zerbini, como Rubens Paiva, como milhares de brasileiros que foram perseguidos por defender a democracia, não por atacá-la. Quando vocês virem alguém defendendo que é melhor esquecer o passado e seguir em frente, vocês saberão que essa frase não nasceu do bom senso popular. Ela foi plantada na cabeça da população brasileira por uma operação sofisticada de manipulação da memória que durou décadas. E vocês saberão explicar por que é impossível construir um futuro justo sobre o alicerce do esquecimento das injustiças do passado. Porque é isso que está em jogo no Brasil hoje. O tipo de país que queremos ser. Queremos ser um país onde crimes graves ficam impunes desde que sejam cometidos por motivação política. Queremos ser um país onde atacar a democracia pode ser perdoado em nome de uma reconciliação. Queremos ser um país onde a história é constantemente reescrita para proteger criminosos e esquecer as vítimas. Ou queremos ser um país onde todos são realmente iguais perante a lei, onde crimes são punidos independentemente de quem os comete, onde a verdade histórica é preservada e transmitida às futuras gerações, onde a democracia é defendida não apenas através de discursos bonitos, mas através de ações concretas de responsabilização e justiça. Essa escolha não é apenas dos políticos, não é apenas dos juízes, não é apenas dos jornalistas. Essa escolha é de cada cidadão brasileiro, é de cada pessoa que vai às urnas
que participa do debate público, que conversa com familiares e amigos sobre política, que compartilha informações nas redes sociais, que decide se vai se informar através de fontes confiáveis ou através de correntes de mensagem no WhatsApp. E vocês que chegaram até o final deste episódio já fizeram uma escolha importante. A escolha de se informar, de conhecer a própria história, de entender como funciona a manipulação política. Isso já é um passo fundamental na defesa da democracia. Mas não podem parar por aí. Precisam compartilhar esse conteúdo, esse conhecimento, precisam conversar com outras pessoas, precisam quebrar as bolhas de desinformação que cercam tantos brasileiros conhecidos de vocês. Precisam ser multiplicadores da verdade histórica numa sociedade onde a mentira tem se espalhado mais rápido que a verdade. Porque a luta pela democracia não acontece apenas nos palácios do poder, não acontece apenas nos tribunais, não acontece apenas nos jornais. Ela acontece também nas conversas de família, nas discussões entre amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Ela acontece cada vez que alguém escolhe a verdade ao invés da mentira, a justiça ao invés da impunidade, a responsabilização ao invés do esquecimento. O Brasil está numa encruzilhada histórica. Podemos escolher repetir os erros do passado, aceitar mais uma vez que crimes graves fiquem impunes, permitir que a impunidade se torne regra definitiva da política brasileira, ou podemos escolher um caminho diferente, um caminho onde conhecer a história nos ajuda a construir um futuro melhor, onde a justiça vale mais que a conveniência política, onde a democracia é defendida através de ações concretas, não apenas de palavras bonitas. Eu espero que vocês escolham o segundo caminho. Espero que vocês usem o conhecimento que adquiriram neste episódio para se tornarem defensores ativos da democracia brasileira. Espero que vocês entendam que conhecer nossa história não é apenas uma curiosidade intelectual, é uma ferramenta de luta política, é uma arma contra a manipulação e a desinformação. E espero que vocês continuem conosco nessa jornada de descoberta e reflexão sobre a realidade brasileira. Se este episódio foi útil para vocês, se ajudou vocês a entenderem melhor o que está acontecendo no país, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, assinem o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, na Amazon Music, em todas as plataformas onde vocês costumam ouvir conteúdo de áudio. Compartilhem este episódio com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa história. Mandem para aquele parente que sempre repete as mesmas frases sobre esquecer o passado. Mandem para aquele amigo que não entende porque a anistia para golpistas é perigosa. Mandem para aquela pessoa que vocês sabem que tem boa vontade, mas está confusa com tanta desinformação circulando por aí. Porque o conhecimento só faz diferença quando é compartilhado. A verdade histórica só protege a democracia quando ela chega até as pessoas que mais precisam conhecê-la. E vocês podem ser os mensageiros dessa verdade, os guardiões dessa memória, os defensores dessa democracia que tanto custou para ser conquistada no Brasil. No nosso próximo encontro, vamos continuar desvendando como pensadores progressistas são transformados em vilões pela extrema-direita. Vamos falar, finalmente, sobre Adorno e a indústria cultural, o filósofo que virou vilão da direita. Vamos descobrir como a crítica da escola de Frankfurt à razão instrumental foi convertida, ironicamente, em alvo de paranoia ideológica. Vamos entender como funciona a máquina de demonização de intelectuais que ousam questionar o sistema capitalista. Será mais uma jornada fascinante através dos mecanismos de manipulação ideológica que dominam o debate público brasileiro. Mais uma oportunidade de entender como o conhecimento pode ser usado tanto para libertar quanto para oprimir, tanto para esclarecer quanto para confundir. Até lá, fiquem bem,
fiquem informados, fiquem vigilantes e lembrem-se sempre: conhecer a história é a melhor forma de não permitir que ela se repita como tragédia ou como farsa. A democracia brasileira precisa de vocês e vocês já mostraram que estão prontos para essa luta ao chegarem até aqui. Obrigado por me acompanharem neste episódio do Estopim. Nós nos vemos em breve com mais conteúdo para entender e transformar o Brasil. Um abraço e até a próxima.